subir aqui Cacai, advogado criminalista, um dos principais juristas aí do nosso país. Bem-vindo, Cacai, tudo bem? Agora sim. Oi, Renato. Um dia triste aí para todos nós, mas continuamos aqui na luta, nesse debate necessário, né, para a gente poder entender um pouco por que o país chegou nesse caos, a deriva completamente. Muito triste. Uma tristeza. Moro, você conhecia o Dom Phillips ou o Bruno Araújo, Cacai? Não conhecia. Eu, na verdade, nos últimos tempos eu tinha informação sobre eles, mas pessoalmente eu nunca estive com nenhum nem outro. Eu até tenho levantado uma questão, Renato, falei ontem com alguns deputados, porque esse governo não tem nenhum pejo em dizer que uma das estratégias dele é desmantelar todos os órgãos, como fizeram com a Fundação Palmares, com a ciência, com a cultura, também com a FUNAI, que tem aquela famosa participação lá do ministro do Meio Ambiente à época, naquela reunião terrível ali, onde ele fala que tinha que passar a boiada. E uma coisa que me intrigou, eu conversei ontem com muita gente, é por que o Bruno foi demitido da FUNAI. Ele era um dos maiores indigenistas brasileiros, para alguns o maior, e quando o Moro era ministro da Justiça, o Moro o demitiu. Teria que ver qual é o motivo dessa demissão, porque pode ser isso aí já a complementação de uma política de esvaziamento da FUNAI, né? Eu acho que a Câmara dos Deputados tem a obrigação de fazer uma convocação para o Moro, que agora ele está brigado com o governo, ele pode chegar e falar que foi pressionado, mas isso tudo tem que ser levado a ferro e fogo nesse momento tão delicado, sabe? Na coletiva que ele deu essa semana, ele chegou a responder sobre isso e se eximiu, né, da culpa. Ele disse que a decisão não passou por ele. Ele disse: eu era ministro da Justiça, a FUNAI era um dos órgãos vinculados, essa decisão não passou por mim, esse ato não é por mim assinado e na época não tive conhecimento nem controle de tudo que acontece dentro do Ministério das Unidades Vinculadas. Ele disse isso nessa... Eu acompanhei, na verdade, quem assina o ato é o secretário-geral. Então, alguém de absoluta confiança dele. É muito diferente você fazer uma entrevista coletiva. Agora mesmo o Moro convocou a entrevista coletiva para dizer que não tinha o que dizer. Então, é algo meio patético, né? Mas a Câmara dos Deputados é diferente. Ele ser levado lá para uma comissão dos direitos humanos, a Câmara saberá o que fazer. Porque é óbvio que uma demissão como essa ela não se dá desconectada. O que nós temos que começar a pensar, porque, veja bem, amanhã, eu falei agora com algumas pessoas, falei com o embaixador brasileiro que está fora do Brasil, mas que está acompanhando, amanhã a repercussão vai ser muito maior do que está sendo agora. Quer dizer, agora vamos ter essa repercussão dos líderes mundiais sobre esse fato. Porque, veja bem, a gravidade do que ocorre na Amazônia a gente fala no dia a dia. Mas agora você tem morto um jornalista inglês, eu até escrevi um artigo sobre isso hoje no Brasil que eu não reconheço, porque o que me espanta é que assim, nós saímos de uma chacina de 25 brasileiros negros mortos, invisíveis, recentemente lá no Complexo da Penha, e ocupou os jornais aqui por um dia, 2 dias, algum debate e tal. Agora, nós temos um jornalista inglês de um jornal importante. E o presidente da República tem a disfarçatez de falar que, julgando de certa forma a responsabilidade para cima dele e do Bruno, do jornalista, dizendo que eles não eram queridos lá. É muito interessante, Renato, essa observação do presidente, essa disfarçatez dele, ele é craque em falar com sadismo, né? Assim como fez ridicularizando os mortos e os parentes dos mortos na hora da pandemia, porque ali ele deu a dica para falar quem são os assassinos. Porque nós agora, eu falo isso hoje nesse artigo meu, vai começar agora a ecoar nas florestas, em todos os lugares do mundo, quem mandou matar. Será que esses dois mataram porque tinham uma rixa pessoal para roubar, para que foi? Não. Provavelmente fazia parte de um grupo organizado, de um complô, podem ter matado a serviço. Então, quem mandou matar os dois? E aí, eu acho que o Bolsonaro dá o foco da investigação. Quem mandou matar são os amigos do Bolsonaro que se completaram com essa política de exterminação da Amazônia. É por aí. Quando ele fala que ele não era querido, não.
Ele não era querido porque não tinha que ser querido. Eu espero não ser querido por um povo desse. Tem um momento na vida que você ter adversários, não inimigos, não precisa ter inimigos. O Bolsonaro faz inimigos. Eu não imaginei que eu ia chegar aos 64 anos de idade achando muito bom odiar alguém. Eu era um cara contra o ódio. Eu acho que hoje o ódio me anima. Eu acho o ódio uma coisa maravilhosa. Como conviver sem ter ódio de um fascista desse? Ódio, asco, nojo, raiva. Asco, nojo, tudo. A raiva faz bem, às vezes. Então, é importante nós... A Câmara tem que chamar esse Moro para depor, para que ele diga, não, então quer dizer que você não tinha um controle da FUNAI? Quer dizer que o desmantelamento da FUNAI... Ele estava lá naquela famosa reunião. Ontem eu fui ver o filme, faço parte do grupo prerrogativo, com muito orgulho. O Amigo Secreto. O Amigo Secreto. No filme Amigo Secreto passa essa reunião novamente. Você tem a cara do Moro lá, assistindo tudo, e ele dizendo, nós vamos desmantelar, e o ministro do Meio Ambiente dizendo isso. É muito grave, Amanhã, aliás, a gente vai ter aqui o Demore, que é um dos personagens do filme. Um craque. Oi? Ele é um craque, ele é muito bom. E o delegado Saraiva, junto com o Marcos Uchoa. Vai ser um programa bem interessante, porque o delegado Saraiva tem muito que contar, né? Ele chamou atenção para uma quadrilha organizada na política, né? Onde interiam pessoas como o senador Jorginho de Mello e a Carla Zambelli, cujo marido é coronel e trabalha na Amazônia, e que teria, segundo o delegado Saraiva, esse pessoal teria envolvimento com os desmatadores, com os madeireiros, com os garimpeiros. Quer dizer, não é uma organização local, né, Cacai? Pelo jeito. Eu vou te contar uma história. Eu na terça-feira passada, eu visitei, por questões profissionais, uma figura do primeiro escalão da República que tem uma obrigação, vamos chamar assim, também nessa investigação. 2 dias depois do desaparecimento, um dia depois. Quando eu cheguei lá, 11 horas da manhã, ele me disse, olha, acabei de receber a notícia que os 2 foram mortos. E foram mortos por narcotraficantes. A região ali é uma região de narcotraficantes. Eu, no primeiro momento, não falei nada, até em respeito às famílias, até que fizesse uma questão oficial, mas eu sei dessa morte há 10 dias, não comentei com absolutamente ninguém, a não ser um grupo muito pequeno. Mas aí eu fui procurar pessoas que entendem da região, que é claro que eu brinco que amador que deu certo só guiar, né? Tem que ter muito cuidado para falar as coisas, né? E eu vi uma manifestação do Marcelo Ramos, que é um deputado que eu respeito muito e que é do Amazonas, dizendo que realmente aquela região é uma região de narcotraficantes. Aí eu procurei conversar com outras pessoas, mas não é o narcotráfico pura e simplesmente, que agora basta dizer, não, a questão ali é a Colômbia. Não, é porque todo esse grupo de predadores, de pescadores ilegais, de garimpeiros, trabalham para poder lavar o dinheiro do narcotráfico. Nós perdemos a Amazônia, assim como nós já perdemos o Rio de Janeiro para a milícia. O Freixo, que eu torço muito para que ele ganhe no Rio, me deu um dado impressionante, 65% do território do Rio de Janeiro é ocupado pela milícia e 15% pelo tráfico. Só resta 20% para os cartões postais. Nós estamos perdendo a Amazônia completamente. Completamente. Nós estamos perdendo a Amazônia de uma forma que ofende a soberania nacional. Por isso, o depoimento desse delegado, que eu vi passando, mas me chamou muita atenção, evidentemente tem que ser levado para dentro da Câmara. A Câmara dos Deputados tem que voltar a existir. Nós temos que ter, nós, cidadãos, temos que cobrar da Câmara. A Câmara hoje só pensa em fazer política orçamentária, política dessas emendas. O papel da Câmara agora, num momento como esse, olha, pelo que eu conversei com esse embaixador hoje pela manhã e com outras pessoas fora do Brasil, essa repercussão vai crescer muito. Olha que aparecer os corpos, que aquela cena dos corpos num plástico preto, aquilo faz um mal para todos nós. Deve fazer um bem para esses maníacos, sádicos desses bolsonaristas que acham que realmente tem que matar na Amazônia. Mas, olha, não tem mais jeito, Renato. Eu acho que agora
mais do que nunca, nós temos que dar um basta, temos que nos posicionar, porque exigir que a Câmara, que as autoridades constituídas façam, chame o Moro lá para explicar por quê. Não foi ele que demitiu, mas teve uma estratégia dessa demissão. Por que se demite? E ao demitir, vocês sabem, tira parte da segurança, entre aspas, que teria. Se ele faz parte do governo, você tem uma espécie de uma segurança, ainda que simbólica, né? Então, esse depoimento, eu não sei se eu vou conseguir ver, eu vou estar amanhã num dia complicado, mas esse delegado também, é importante que ele vá falar com vocês, mas também tem que ir à Câmara para colocar o pingo nos is. Porque ele é delegado, ele tem autonomia para fazer isso. E é engraçado que agora esse Moro, ele fala não, eu não tinha controle de tudo, mas na hora de ouvir o ex-presidente Lula sobre a Petrobras, ele queria que o soubesse de tudo que acontecia em todos os órgãos, né? O depoimento do Lula naquele. O Lula realmente dá uma aula da dignidade, né? E o Moro insiste, mas vem cá, mas você que colocou gente importante nos cargos, você não sabia o que estava acontecendo? Quer dizer, a incoerência desse cidadão, que é um indigente intelectual, dá vontade de levá-lo à Câmara e perguntar, mas vem cá, vou passar um trechozinho aqui da sua entrevista, que passa no filme da Guta, Amigo Secreto, para lá. Você diz, não, mas você que colocou, você tem a obrigação de ter responsabilidade, de saber o que acontecia, que é mais ou menos o seguinte, se você demitiu, você tem que saber o que está sendo demitido. Ninguém demite uma pessoa do... É engraçado, né, Cacai, que quando tinha um funcionário de 5º escalão lá na Petrobras que fez alguma coisa, um mal feito, roubou, etc., ganhou dinheiro, todos os dedos, todas as flechas apontaram para o Lula com a maior tranquilidade. Sem dúvida. Né? E aí, porque assim, ele tinha que saber, acabou e pronto, sendo o presidente da República. É incrível. Né? Sob ele já tinha ministros, secretários executivos, etc. O Moro era o ministro, o cara era direto, era o principal indigenista. Pelo menos é o que as pessoas dizem. É o principal indigenista brasileiro. Talvez ele, com mais 20, 30 anos, se tornasse um ícone nacional. A Floresta que tem hoje também vão discutir o filme Amigo Secreto. O Zeca Ferreira vai estar no Fórum Sindical. Então fica o aviso aí para quem quiser, né, também. Enfim, mas é terrível, né, Cacai? Porque essa diferença que a Adri aponta, ela é fundamental. Ela é fundamental. Quer dizer, naquele momento em que ele acusa o Lula tinha que saber de tudo sendo presidente da República. Agora, no ministro da Justiça, há um desmantelamento. Agora, a gente tem que ver também, por isso que tem que chamar o cidadão para ir na Câmara para depor. Tem que ver datas, né? Quer dizer, quando é que... Eu não tenho comigo aqui a data exata da demissão do Bruno. Já tinha essa política posta de desmantelar os órgãos, porque é muito fácil a gente, depois que passa, você vê o que aconteceu com o Brasil. Muita gente acha que o governo Bolsonaro é a espécie de um ataque de índio, como eles diziam na época do faroeste, né? Que vinha todo mundo correndo e tal. É tudo sistematicamente... É uma estratégia. Eles têm uma estratégia absoluta. Não temos nenhuma dúvida de que o que eles fizeram com a cultura foi uma estratégia que eles cumpriram. O que eles estão fazendo com a comunidade indígena é uma estratégia que cumpriram. Você vê, quem é que são os que realmente trabalharam pelas informações que a gente tem na procura dos corpos? Foram os indígenas, que gostavam deles e que conhecem a região. Mas não dão nenhum crédito. E foram eles que identificaram o local. Eles que identificaram. Eu falava que quando saiu a informação do Trigueiro, né, que teriam achado os corpos amarrados numa árvore e tal, os indígenas logo falaram, não achamos. E a Polícia Federal também tinha dito, pessoal, não vai confiar na Polícia Federal. O falou, não, estou confiando nos indígenas. Eles estão dizendo que não. Né? Eles estão dizendo que não. E assim, quem já teve em áreas, né, de selva, de floresta, com populações originárias, quem conhece a região são eles. Mesmo o Exército tendo controle de algumas áreas, tá? Quem conhece a região são os moradores ali originários.
O que eu acho que é principal agora é a gente esperar, cobrando as medidas. É incrível, vi ontem, estava passando na frente da televisão, vi não sei se é delegado, que é dizendo assim, acho que nossa missão terminou. Como a missão terminou? Nada terminou. Quer dizer, primeiro, vamos fazer os exames de DNA, confirmar, tentar encontrar o máximo que puder dos corpos para poder ter um enterro, um sepultamento digno, para poder devolver à família uma hipótese de chorar com alguma dignidade, né? Depois, descobrir realmente se são esses dois, com quem mais? E quem mandou matar? E agora, eu acho que é hora da gente cobrar uma estrutura, uma investigação séria sobre o que fizeram com a FUNAI. Esse desmantelamento, que é uma estratégia do governo Bolsonaro. Nós temos que fazer isso como um todo. Olha, eu hoje recebi um telefonema de uma pessoa, um embaixador fora do Brasil, dizendo o seguinte: a repercussão é tão grande que vai ser maior ainda, que isso foi um tiro na eleição do Bolsonaro. Sabe o que eu penso dele? Eu acho que isso é uma faca de dois legumes, como diria o Roriz. Porque, para o povo dele, isso faz parte de uma afirmação de um governo fascista que quer mesmo colocar a Amazônia à disposição do grupo que não gostava do Dom. Repito, acho que o Bolsonaro deu uma dica de como fazer essa investigação dos responsáveis. São cúmplices, são todos cúmplices. Se você entrega aquela região a ponto de fazer um determinado grupo ter a ousadia e a coragem de matar de forma covarde, de esquartejar, depois colocar fogo num jornalista e num indigenista, é porque tem um grupo organizado ali. Isso aí é briga que, por trás de tudo isso. Não, mas ali não são os garimpeiros. O garimpeiro tem participação na manutenção dos tráficos, não são os exploradores de terra e que queimam a floresta. Mas esse aí também não tem ligação no mesmo grupo com o narcotráfico. Ou seja, o problema todo, Renato, é que nós perdemos a Amazônia. Esse governo deliberadamente não fará nada. E esse grupo aí de 25%, 27% que continua apoiando esse fascista que faz a apologia da tortura, que vem agora fazer, de certa forma, um desdém com a dor, uma dor internacional, uma morte bárbara. Esse grupo não vai se abalar. Não sei se isso vai ter uma reação tão interessante de diferença na eleição em si, entendeu? Porque ele faz isso no dia a dia. Agora nós temos tendo um fato exato, um fato palpável do que significa barbárie. Quando nós falamos que essa eleição, a próxima, na verdade, não é esquerda e direita, é de civilização e barbárie, aí ele está se afirmando do lado dele. A barbárie que é isso aí que ele está fazendo. Dominou a Amazônia, entregou a Amazônia para grupos específicos. Quando ele fala essa frase, para mim, tem um simbolismo. Esse Dom não era querido lá. Não era querido dos amigos dele. Provavelmente ele recebeu o telefonema dos amigos dele lá que perto do Amazonas, que os Zupo, que ganham dinheiro com isso, dizendo o seguinte: não, esse jornalista não era querido aqui de nós, não. Tá certo? Esses são os valores que estão postos hoje em dia. E o que dá mais assim raiva, né? Porque ele vem com aquele discurso que os apoiadores começam, esses 30% começam a disseminar, que não, esse Dom, ele estava lá representando as ONGs internacionais que querem dominar a Amazônia, eles invertem todo o discurso e o próprio Dom já tinha sido atacado pelo Bolsonaro numa entrevista em 2019, quando o Dom Phillips fez uma pergunta e o Bolsonaro diz que nenhum país do mundo pode falar, para vocês lembram? Eu tenho a frase aqui do Bolsonaro: primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí, tá certo? Foi o que ele falou para o Dom. E ainda disse: se o que vocês falam sobre o desmatamento na Amazônia fosse verdade, não existiria mais nada. Nenhum país do mundo tem moral para falar da Amazônia. Então ele ainda inverte o discurso para esses apoiadores falarem que o Dom estava lá porque queria tomar a Amazônia para as ONGs internacionais. Assim. É exatamente isso. Assustador, assim, né?
O Bolsonaro sempre foi isso, né, Cacai? O que mais me deixa envergonhado disso tudo, inclusive como jornalista, é que ele sempre foi isso e muitos dos meus colegas trataram ele como um político como qualquer outro, né? Mais do que isso, normalizaram suas ações, suas agressões e, veja, a Folha de São Paulo, hein, que dos jornais talvez seja o que tenha apresentado até o caso da Valda Açaí, etc., proibiu os seus jornalistas de o chamarem de extrema-direita. Colocou no manual de redação de que não podia chamar o Bolsonaro de político de extrema-direita. Você levanta uma questão importante, Renato, porque eu tenho refletido, tenho falado, tenho debatido, escrito sobre isso. Assim, o Bolsonaro tem essa característica, ele não mentiu sobre esse aspecto. Ele é a mentira, ele é o fake mesmo. Mas o mais interessante é que hoje eu recebi um videozinho de algumas falas dele que possam ter relação exatamente com essas duas mortes. É algo inacreditável, porque ele fala, olha, eu vou ganhar, depois que ganhou, ele fala de novo, e não vai ter 1 centímetro a mais de terra para os índios, não vai ter 1 centímetro a mais de terra para os quilombolas, eu não vou demarcar nada, eu vou acabar com as ONGs. Tudo isso, absolutamente claro, ele defende isso para esse grupo específico dele. Nós ficamos com a impressão, porque como nós estamos abalados, como nós estamos horrorizados, como nós sentimos, temos a capacidade de sentir a dor dos outros, nós temos a impressão que isso vai, de alguma forma, abalar esses fascistas. Não vai, não. O cidadão que tem como nome do livro de figura para o dia a dia, claro que ele não lê, mas ele deve folhear, o Ustra, um torturador assumido, o cara que, quando foi votar na cassação da Dilma, fez uma homenagem ao Ustra, que tinha torturado a Dilma. Quer dizer, é um grau de sadismo de fora do mundo completamente, que, às vezes, uma das dificuldades que nós temos é entender por que essas pessoas continuam ainda apoiando esse governo. Porque você veja bem, o que ele faz agora? Ele poderia, se tivesse... Claro, ele tem ao lado dele uma série de pessoas que pensam. Ele poderia ter feito uma primeira manifestação de solidariedade à família, de solidariedade aos ingleses, de solidariedade à imprensa, de solidariedade aos índios, aos indigenistas e tal. Isso seria, eu diria, o básico, o óbvio do óbvio. Mas ele não estaria falando para o grupo dele. Ele mantém uma estratégia de que ele vai fazer o confronto. Eu hoje começo a ter preocupação real, não tinha, pela falta de credibilidade internacional, de qualquer hipótese de ruptura nas eleições, começo a ter por uma série de coisas que tem recebido, informações, mas você veja que ele não muda a estratégia dele. A estratégia dele é radicalizar. Antes de ontem, ele chamou o ministro Barroso de mau caráter, ministro do TSE e ministro do Supremo, agora não é mais do TSE, eu acho, do Supremo Tribunal. Ele investe, ele chegou a falar uma questão de uma gravidade ímpar. Falou, eu fiz um acordo com o Alexandre dele arquivar o inquérito, ele não cumpriu o acordo. Isso é a coisa mais grave que eu vi. Então, o que eu penso que mais me impressiona é que nós ainda começamos a ter a ilusão, pela formação que temos, de que, de alguma forma, isso pode sensibilizar parte dos bolsonaristas ou desses que estão aí acompanhando. Não sensibilizam, não. Isso é uma estratégia deles. A morte para ele... Nesse filmezinho que me mandaram, ele responde a alguém assim, qual a minha especialidade? A minha especialidade é matar, pô. Faz isso, ainda faz um... Então, nós vivemos um governo de barbárie a tal ponto que hoje, eu não sabia dessa história da Folha, os jornalistas que se prezem têm a obrigação de dizer, no mínimo, de extrema-direita. Até porque o movimento de extrema-direita, a gente que acompanha o mundo, é um movimento que está crescendo no mundo inteiro. Veja a votação que teve na França. Então, se nós não dermos os nomes, aquilo que eles fazem, o Bolsonaro tem um orgulho de ser
Ele se jacta de ser um cara aparentemente violento, se jacta de gostar de violência, se jacta de que as pessoas são mariquinhas que ficam com mimimi. Então, isso ele fala para o grupo dele. Nós temos que encontrar uma saída de tentar furar essa bolha. Isso é uma coisa que me preocupa muitíssimo. Vocês viram ontem lá em Uberlândia que os bolsonaristas colocaram um drone com xixi, cocô, para jogar nos apoiadores do Lula, gente? Foram presos, né, 3 pessoas, e parece que, na verdade, é uma espécie de um agrotóxico que tem um cheiro muito forte. Mas, de qualquer maneira, a gravidade é a mesma, né? Quer dizer, nós vamos passar um momentozinho na proximidade das eleições, por isso é que eu tenho batido. Nós temos que ganhar no primeiro turno. Porque se tiver segundo turno, o Brasil vai viver um momento fratricida. Depois de 2 de outubro até final de outubro, porque eu tenho uma insegurança. Quando você vê o comandante do Exército dar manifestações que são preocupantes para o cargo que ele ocupa, quando você vê essa manifestação do ministro da Defesa para o TSE, uma inacreditável manifestação de um ministro da Defesa se dirigindo diretamente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo uma afronta à direita eleitoral. E eu tenho algumas preocupações, Renato. Por exemplo, eu não sou especialista nisso, mas estou procurando pegar informação. O Exército brasileiro, as Forças Armadas, tradicionalmente dão apoio às eleições. O Brasil é muito grande, você tem que levar urnas no Amazonas em tal lugar e tal. Eu até pedi para fazer um levantamento disso, porque eu tenho preocupação de uma forma simples de boicote das eleições, que é o não apoio. Imagina o que é você suprir as mais diversas localidades distantes do Brasil. Você tem que ter uma estrutura fantástica. É claro que o TSE, a essa altura, sabendo que virou a bola da vez número 1, o ministro Alexandre vai ter todo o cuidado para ter esse controle da distribuição das urnas e as pessoas que vão trabalhar. Tudo isso tem que ser... É uma operação de guerra, é uma operação que normalmente a gente levanta para votar e não pensa no que está por trás daquilo, né? Porque você presume que está vivendo num Estado democrático de direito, num Estado, é mais ou menos aquilo que eu já te falei aqui, você vê a democracia está funcionando bem quando bate na porta às 6 horas da manhã e é o leiteiro, né? Não é condução coercitiva, né? Exatamente. Então, isso preocupa. Eu acho que isso aí para o Bolsonaro... O que nós achamos assim, não, agora o Bolsonaro tomou uma porrada muito grande. A repercussão internacional. Isso para o grupo dele, no meu ponto de vista, infelizmente, não significa nada. Só significa que ele está tendo a coragem de fazer o enfrentamento. Eu não vou dizer que vai ter alguém que vai ter a ousadia de vir comemorar as mortes. Mas o desdém com que ele falou, especialmente do jornalista, é revoltante. Esse cidadão não era querido lá, não. Ele tinha que ter tido mais cuidado. É um chefe de Estado, né? Quer dizer, representa o Brasil frente às nações. É humilhante. Nós estamos sendo outra vez humilhados. Dri, tem superchats? Tem vários eu comentários. Postei o link aí da matéria, viu, Cacá? Eu vou ler exatamente o comunicado no meu Fala Rovai daqui a pouco, né? Mas o comunicado foi assinado pelo Vinícius Mota, né? Ele dizia o seguinte... o termo não existe. Facções que praticam ou pregam a violência como método político é que tem que ser designadas como extrema esquerda ou extrema direita. Então, o Bolsonaro não poderia ser enquadrado nisso e nem o Boulos. Não sei se... E aí eu vou ler na íntegra daqui a pouco para vocês aqui o comunicado assinado na época pelo Vinícius Mota. Ou seja, o Boulos, na visão da Folha, era o outro lado da moeda do Bolsonaro. E tem nome o jornalista que assinou, tem sobrenome, tem uma definição. Sim, e outra, a gente ia debater, Cacai, com essas pessoas no Twitter, e nós éramos tratados como radicais. A gente não eram jornalistas profissionais. Eles que sabiam exatamente o que era golpe, o que era impeachment, o que é de lascar, né?
É de lascar. Dá muita. É um momento complicado. Eu vou ler os comentários aqui, aí já passo para o Cacai comentar, tem perguntas. Cacai, e essa aproximação de Fux e Bolsonaro, depois também já a gente comenta. Márcia Kucinski diz, parece-me que o Bruno foi exonerado do cargo em comissão e não do cargo efetivo da FUNAI. A notícia que li era de que o Bruno estava em licença não remunerada do cargo efetivo desde a exoneração do cargo em comissão. Eric Figueiredo diz, acredito que os assassinos foram ameaçados de morte deles e a família para confessar a autoria do crime. Isso tem que ser investigado, né? Ana Aquino, chegando aqui de nova membra, muito bem-vinda. A Augusta Batista, membro aqui do canal, diz que precisa ouvir o presidente da FUNAI, precisamos falar da FUNAI, exatamente. O engenheiro socialista diz, o recado do Bozo é claro, não se metam nos nossos negócios, senão, o Reinaldo Lopes diz, o caos é a condição necessária para colocar a sociedade em pânico. Em pânico, ela procura proteção. Bozo criou a imagem de autoritário e ligado à polícia e exército, que representa a segurança para o povo. A Ana Maffei está chegando aqui também de membra, muito bem-vinda, Ana. O Manuel Justino de Jesus de Oliveira diz, quando o Moro irá começar a pagar pelos crimes de traição que cometeu e pelas mortes causadas? Pois é. A Márcia Simon diz, Rovai, acabei de te mandar um e-mail, o Milton Nambiambardi diz, na série Dirty Money da Netflix, um dos episódios mostra como o garimpo ilegal de ouro existe exclusivamente para lavar dinheiro do narcotráfico. É no Peru, mas é legítimo acreditar que também aconteça no Brasil. E tem aqui o comentário da Valesca, dizendo que agrotóxicos em drone é a cara do agronegócio. Esses e os banqueiros são os que mais enriquecem com o Bolsonaro. E o Júlio César Beraldi diz, Rovai, divulga os nomes dos malditos donos dos drones. Você tem aí, Dri? Eu não tenho. Eu não tenho, eu vou procurar aqui na matéria de hoje se tem. E ele pergunta, Lula tem que reforçar muito as seguranças nos eventos. Ontem derramaram seus cérebros, o que será que podem colocar nesses drones que seja mais perigoso? É verdade, né? Tem que reforçar a segurança, né, Cacai? E eu queria que você comentasse esse convite do Fux, né, para o Bolsonaro, para eles, esse encontro, né, no STF, é uma tentativa aí de apaziguar? Olha, eu vejo que nesse momento, qualquer tentativa de fazer com que pare a quebra da segurança institucional é positiva. Nós temos que pensar na instituição. Eu só não acredito que tenha nenhum resultado. Aí é uma outra história. Você veja bem, o que o Bolsonaro tem feito sistematicamente para preparar a hipótese de um golpe. Veja bem, quando fala golpe, Dri, as pessoas falam, não vai ter golpe nunca. As pessoas pensam os tanques chegando, os militares assumindo de uma forma diferente. Não, existem várias maneiras de golpe. Quando você desestrutura as instituições, você está dando golpe. Por exemplo, hoje se fala em conseguir, uma coisa absolutamente dramática, em conseguir passar na Câmara e no Congresso uma nova legislação que permita rever as decisões do Supremo. Então, você quebra a força institucional, a paridade institucional. Em qualquer democracia posta como a nossa, o Estado Democrático de Direito, você presume que o Judiciário fala por último. Quem faz a leitura constitucional é o Judiciário. Não, o Congresso agora quer, não vai passar, tenho convicção que não, mas isso é uma forma de começar a estabelecer o golpe. Depois você fala em conseguir impeachment de pelo menos 3 ministros do Supremo. Hoje as pessoas já sabem a importância do Poder Judiciário e do Supremo. Um impeachment de 3 ministros do Supremo, que também não passará, porque o Senado tem responsabilidade, o Rodrigo Pacheco tem responsabilidade com a estabilidade, significa que ele vai ter maioria no Supremo Tribunal e uma maioria que pode mudar a história recente do país. Então, tudo isso é muito grave. Eu imagino que a tentativa de tentar estabelecer um diálogo institucional mínimo é
absolutamente correta. Eu não acredito que adiante com esse cidadão, que ele não tem noção do cargo que ocupa. Quando você tem um presidente da República que xinga de palavras de baixo calão um ministro presidente do Tribunal Eleitoral, que insiste em xingar, que diz que fez acordo para liquidar inquérito e que o ministro descumpriu e distrata o ministro. É necessário que a gente tente ter uma estabilidade institucional. Você sabe que uma coisa interessante, eu já contei isso aqui, mas é uma coisa que a mim mesmo me impressionou. Assim. Quando eu era estudante, ainda na época da ditadura, em 77, aqui na UNB, a gente fazia sempre movimentos que tentavam colocar coisas além da Constituição. Nós não tínhamos a Constituição de 88. E depois, quando eu fui defender a DC 43, no Supremo da presunção de inocência, eu disse isso, falei, hoje, cumprir a Constituição é que é revolucionário. Eu não imaginei que ia dizer uma frase dessa no plenário do Supremo, e é uma realidade para mim. Então, assim, a necessidade de ter uma harmonia, não precisa ser uma harmonia que está dando muito certo, não. É uma harmonia de não agressão, é pacto de não agressão, pacto de cumprimento do óbvio, para não ter quebra institucional. Então, eu sei que as pessoas muitas vezes pensam que nós temos que isolar o Bolsonaro. Nós temos que isolar o Bolsonaro politicamente, isolar o Bolsonaro nas discussões que agora vai começar até a nível internacional. Ele vai apanhar muito. Aí nós temos que isolar e que levá-lo às cordas. Mas, enquanto presidente da República, a maturidade indica que é bom que a gente tente ter uma conversa institucional. Essa conversa passa, inclusive, pelos militares, passa sim pelos militares. Mas não podemos conversar com os militares? Como não? Nós temos que conversar com os militares para que nós tenhamos a certeza absoluta de que farão o que é a previsão constitucional. Não existe aquela subleitura do artigo 142 de que eles são uma possibilidade de ter os tutores da pátria. Repito o que eu já disse 100 vezes, não existe golpe constitucional. O golpe é contra a Constituição. Só que as pessoas acreditam que vai ter golpe porque acreditam que vem o golpe de uma forma mais, eu diria, aquelas coisas antigas. Você imaginar um golpe no Brasil, um país inserido nessa comunidade internacional, um país importante. Você imaginar os generais de madrugada com os tanques da rua. Isso não vai ocorrer, na minha visão. Mas o golpe está sendo dado. Ontem, nós descobrimos parte do golpe, que é a prova que a Amazônia está sendo entregue. Isso é golpe. É a perda da soberania. Então, eu acho que é importante que as pessoas que tenham responsabilidade chamem para si essa responsabilidade para a gente voltar a ter um pingo de respeito às instituições. Muito bom. Tem gente aqui falando, Cacai, fale por mais 3 horas. Cacai, vem todo dia aqui no programa. Cacai, muito querido aqui pela comunidade. A gente está aqui chegando ao final da entrevista com o Cacai. O programa continua. A gente tem o Fala Rovai já, e depois a gente recebe o jornalista Luiz Carlos Azenha e o Ricardo Berzolini, ex-ministro. Então, ainda tem bastante papo aqui, né, Rovai? Que viveu como ministro do Trabalho uma situação, vamos dizer, quase semelhante a essa, que fiscais do trabalho são assassinados em Minas Gerais, se não me engano. O Cacai deve se lembrar disso, foram brutalmente assassinados fiscais do trabalho na gestão do Ricardo Berzolini. Foi uma coisa terrível. Acho que o Brasil está precisando encontrar um pingo de estabilidade, porque se nós entrarmos nessa onda desses bolsonaristas... Eu hoje escrevi um artigo que sairá amanhã, e eu começo sempre com uma poesia, e eu citei Fernando Pessoa, que fala assim: sinto esse frio coração em mim, admirado de ser um coração, tão frio está. Essa é uma dor que é nossa, né? A dor de quem perde o jogo. Nós estamos perdendo o jogo, porque se você pega essa luta entre a civilização e a barbárie, o que aconteceu essa semana nos atinge, nos deixa, não vou dizer desanimado, mas nos deixa triste, é um direito de ser triste. E o outro lado não, o outro lado está em festa, porque eles estão demonstrando o enorme absurdo, né, que eles conseguem colocar como meta
que é o sadismo, a não empatia, a falta de solidariedade. É difícil lutar dessa forma, mas estamos juntos aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, uma alegria estar com vocês. Obrigada, muito obrigado, Cacai. Cacai. Bom feriado, bom fim de semana. Obrigado, vocês também.